Quando a voz do santo cessou, o povo permaneceu de longe, mas Moisés se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Ali, no alto do Sinai, algo extraordinário aconteceu. Deus não apenas falou sua lei, Deus a escreveu. Depois que os 10 mandamentos foram proclamados, segue-se um breve diálogo entre Deus e Moisés. Nesse diálogo, o Senhor entregou preceitos que podem ser compreendidos em diferentes dimensões. Havia preceitos cerimoniais, que apontavam para realidades futuras. Havia preceitos legais, relacionados ao governo civil da nação. E havia preceitos morais, que reafirmavam de outras formas os princípios da lei de Deus. E nesse conjunto de orientações, o sábado não foi esquecido. O Senhor declarou: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. E então acrescentou uma razão cheia de misericórdia, para que descansassem o boi, o jumento, o filho da serva e o forasteiro. O sábado não era apenas uma ordem, era também alento, descanso e misericórdia. Aqui há uma verdade preciosa. O sábado não aparece apenas como um sinal nacional. Ele aparece como alento, descanso, misericórdia, refrigério para aqueles que trabalham. O mandamento alcançava o hebreu, o servo, o estrangeiro e até os animais que participavam dos labores humanos. Isso mostra que o sábado carregava um princípio maior do que uma fronteira étnica. A Páscoa exigia que o estrangeiro se tornasse membro da comunidade hebraica, mas o descanso do sábado alcançava também o forasteiro, porque o sábado foi feito para o bem do ser humano. E no repouso do 7º dia, Deus ensinava seu povo a não explorar, não endurecer, não esquecer a misericórdia. Quando Moisés voltou ao povo, ele repetiu todas as palavras do Senhor. E a resposta foi unânime: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Depois tomou o livro da aliança e o leu diante do povo. Novamente eles responderam: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e declarou: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. A aliança foi confirmada. O povo havia ouvido, o povo havia prometido. O sangue havia selado o compromisso, mas ainda havia uma honra maior a ser concedida à lei. Então o Senhor chamou Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. Deus lhe daria tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que ele mesmo havia escrito. Moisés subiu. A nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor repousou sobre o Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. E ao 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor parecia como fogo consumidor no cume do monte. Moisés entrou pelo meio da nuvem e subiu ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Durante aqueles 40 dias, Deus revelou a Moisés o modelo do santuário. Mostrou a arca, onde a lei escrita em pedra seria colocada. Mostrou o propiciatório, que ficaria sobre a lei. Mostrou o santuário, onde a arca seria depositada, e ordenou o sacerdócio para ministrar diante da arca. A lei ficaria dentro da arca, o propiciatório ficaria acima da lei. E ali, no centro da adoração de Israel, Deus colocaria uma mensagem profunda. Sua lei é santa, o pecado é real, a misericórdia é necessária, e o perdão vem por meio da expiação. Então, quando o legislador estava prestes a entregar a lei escrita por si mesmo nas mãos de Moisés, Deus falou novamente sobre o sábado. Certamente guardareis os meus sábados. E o Senhor declarou que esse dia seria um sinal entre ele e seu povo. Mas sinal de quê? Sinal de que ele é o Senhor que santifica. Sinal de que aquele que separou Israel das nações idólatras era o mesmo Criador dos céus e da terra. Sinal de que o Deus que os libertou do Egito era o mesmo que, em 6 dias, fez os céus, a terra e o mar. E no 7º dia, descansou. O sábado, portanto, não se tornou sinal porque nasceu naquele momento. Ele se tornou sinal porque o antigo dia santo do Criador foi confiado a Israel como testemunho vivo do Deus que santifica. O testemunho de Ezequiel confirma essa mesma verdade. Em nome de Deus, o profeta declara que o Senhor deu ao povo seus estatutos, fez conhecer seus juízos e também lhes deu seus sábados para servirem de sinal entre ele e eles. E novamente aparece o propósito,
para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado não é apresentado como uma invenção hebraica, não é apresentado como um dia criado depois do Egito, não contradiz a criação, ao contrário, ele aponta para ela. O sábado é sinal porque revela quem santifica, e quem santifica é o mesmo que criou. O Deus que separa o seu povo é o mesmo Deus que fez os céus, a terra e o mar. Desde os dias de Abraão, Deus separou os hebreus para si. Ele se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Mas esses títulos nunca diminuíram quem ele é. O Deus de Israel é o Criador de toda a terra. O Senhor não se tornou um Deus tribal. Ele condescendeu em se relacionar com uma raça específica, para preservar em meio à idolatria das nações o conhecimento do Deus verdadeiro. Não foi o sábado que separou Israel das demais nações. Foi a idolatria das nações que levou Deus a separar Israel para si. E então o Senhor deu a Israel o sábado, não como uma invenção nova, mas como o sinal mais expressivo de que aquele que o santificava era o Deus vivo. O sábado foi feito para a humanidade, mas foi entregue aos hebreus de maneira extraordinária. Primeiro, Deus os resgatou da escravidão. Depois, enviou o pão do céu por 6 dias. No 6º dia, dava porção dobrada. No 7º, o maná não caía. E esse milagre se repetiu semana após semana, durante 40 anos. O maná declarava o sábado continuamente. Toda semana o deserto pregava. Toda semana o pão do céu testemunhava. Toda semana Israel era lembrado. Israel era lembrado de que aquele que os conduzia era o autor do sábado e, portanto, o Criador dos céus e da terra. Ao terminar aquele diálogo memorável, Deus entregou a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas então, o Senhor revelou a Moisés a triste apostasia do povo. Israel havia quebrado essa aliança. Enquanto a lei estava sendo entregue no alto do monte, a idolatria se espalhava no arraial. Moisés desceu com as tábuas nas mãos, e ao se aproximar, viu o bezerro e as danças. Sua ira se acendeu, e ele arrojou das mãos as tábuas, quebrando-as ao pé do monte. A cena era terrível. A lei havia sido proclamada, a aliança havia sido prometida, mas o coração do povo havia se curvado diante de um ídolo. Depois do juízo contra a idolatria, Moisés voltou-se para Deus e intercedeu pelo povo. O Senhor prometeu que seu anjo iria com Israel, mas o Senhor declarou que ele próprio não andaria no meio deles, para que não os consumisse. Moisés então fez uma súplica fervorosa. Ele queria a presença de Deus. Ele queria ver a glória do Senhor. E Deus atendeu, mas com uma limitação santa. A face de Deus não poderia ser vista. Antes de Moisés contemplar a majestade do legislador infinito, o Senhor ordenou: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e prometeu escrever nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor ordenara. Ali, Deus desceu na nuvem e proclamou o nome do Senhor. Moisés contemplou a glória divina e imediatamente se curvou à terra e adorou. Esse segundo encontro também durou 40 dias e 40 noites. E nesse período, o sábado foi novamente mencionado. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Nem nos períodos mais ocupados, nem nos tempos de plantio, nem nos tempos de colheita, o povo deveria se esquecer do sábado do Senhor. As segundas tábuas continham as mesmas palavras das primeiras. Deus havia dito: eu escreverei nelas as mesmas palavras. Moisés testemunhou que o Senhor anunciou sua aliança, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, sem interferência humana, sem interferência angélica, sem delegar a outro ser. O próprio Deus proclamou, o próprio Deus escreveu. E entre esses 10 mandamentos exaltados pelo Altíssimo estava: lembra-te do dia de sábado para o santificar. As 2 tábuas revelam a natureza dupla da lei divina: amor supremo a Deus e amor ao próximo como a nós mesmos. O sábado, colocado no fim da primeira tábua, aparece como um elo de ouro. Ele pertence à primeira tábua, porque trata da adoração ao Criador, mas também toca a segunda, porque protege o descanso do servo, do estrangeiro, dos filhos, da família e até dos animais.
O sábado une adoração e misericórdia, criação e relação, dever para com Deus e responsabilidade para com o próximo. Ele protege o tempo que Deus reivindica como seu e lembra ao ser humano que toda a vida deve estar debaixo da autoridade do Criador. Depois Moisés desceu do monte e colocou as tábuas dentro da arca. Ali ficaram, como o Senhor ordenou. A lei de Deus foi depositada dentro da arca, embaixo do propiciatório. A justiça de Deus não era anulada. A misericórdia de Deus era revelada. A lei permanecia santa, e o pecador arrependido encontrava esperança por meio da expiação. A justiça de Deus não era anulada. A misericórdia de Deus era revelada. A lei permanecia santa, e o pecador arrependido encontrava esperança por meio da expiação. A lei dentro da arca era a lei que exigia a expiação. A lei cerimonial ensinava, por meio do sacerdócio e dos sacrifícios, como a expiação seria prefigurada. Mas havia uma verdade essencial. Se existe pecado real, existe uma lei real transgredida. A expiação não elimina a lei quebrada. A expiação remove a culpa do transgressor arrependido. Se a lei fosse imperfeita, a culpa recairia sobre o legislador. Mas a lei é perfeita, santa, justa, boa. Por isso, a morte do Filho de Deus não foi necessária para apagar a lei. Foi necessária para salvar o pecador. A cruz não diminui a lei. A cruz mostra o quanto ela é santa. E aqui chegamos a um ponto solene. O quarto mandamento é um dos 10 preceitos dessa lei quebrada, um dos princípios santos e imutáveis que tornaram necessária a morte do Filho unigênito de Deus. Por isso, não é estranho que Deus tenha reservado para si a tarefa de proclamar a lei. Não é estranho que ele mesmo a tenha escrito. Não é estranho que ela tenha sido colocada dentro da arca, porque essa lei revelava a realidade do pecado e apontava para a necessidade de uma expiação perfeita. O sábado, portanto, não é um detalhe isolado. Ele está no coração da história da criação, da aliança, da santificação, da lei, do santuário e da redenção. O sábado foi feito para a humanidade, confiado aos hebreus, confirmado pelo maná, proclamado pela voz de Deus, reafirmado depois do Sinai, chamado de sinal entre Deus e seu povo, escrito dentro da lei pelo dedo do próprio Senhor, e guardado dentro da arca sob o propiciatório. Ele é sinal de que o Senhor santifica, sinal de que o Deus de Israel é o Criador de toda a terra, sinal de que o tempo pertence a Deus, sinal de que a adoração não nasce da escolha humana, mas daquilo que o Criador separou. A pergunta continua diante de nós: se Deus falou, se Deus escreveu, se Deus santificou, se Deus colocou sua lei dentro da arca, quem somos nós para tratar como comum aquilo que o Senhor chamou de santo? Nossa fé não se firma em tradição humana. Nossa base não é opinião. Nossa segurança está em um claro. Assim diz o Senhor. É desse jeito.